Olá, tudo bem? Estamos juntos novamente. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara, aqui no Rio de Janeiro. Praça Seca 32, em frente à estação do BRT aqui do Rio, BRT Praça Seca. Aí você vai falar, Igreja Batista de Barão da Taquara, na Praça Seca? É, porque o nome da praça é Barão da Taquara. Então, na verdade, não é na Taquara, é na Praça Seca que fica a nossa igreja. Muito bom estar aqui com você. E eu quero logo de cara pedir para você dar seu gostei aí, seu joinha, seu like e compartilhar. Compartilhar esse vídeo é fundamental para a gente, porque vai espalhar a palavra de Deus para outras pessoas. E a gente está aqui para outra coisa, senão apenas falar da palavra de Deus. E você sabe que a gente está usando essa revista, estamos estudando a Epístola aos Hebreus, mas eu falo sempre para você que a gente usa a revista como referência, porque a nossa referência é a Bíblia. Epa! É a Bíblia. E hoje eu estou com a Bíblia aqui digital, porque vale também, viu? Vale digital. O problema, vale digital, vale qualquer versão que você tenha. E quanto mais versões você tiver, melhor para nós entendermos o que o texto bíblico quer nos ensinar. Vamos orar, então? Para começarmos a conversar sobre Hebreus, capítulo 4, que vai falar sobre o perfeito sacerdócio de Cristo. A gente vai ter que voltar um pouquinho para descobrir por que é que usa essas figuras, mas isso é a hora da lição. Agora a gente vai fazer para rimar oração, ok? Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer. Nós queremos te engrandecer com a nossa capacidade intelectual e queremos também te engrandecer porque o Senhor nos capacitou, nos chama de capazes quando o Senhor se revela através da sua palavra. Então, Senhor, dá-nos iluminação do alto para que a gente possa entender o que tu queres nos ensinar. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, querido. Vamos lá, vamos recordar onde nós chegamos, até onde nós chegamos. Bem, nós começamos dizendo que esse livro, essa carta aos Hebreus, na verdade não é uma carta, é um sermão. E a carta, você lembra? Lembra quando... Hoje pouca gente usa a carta, né? Sabia que tem gente que ainda usa carta. Usa correio, não usa carta, né? Usa correio para enviar suas mensagens. Então, você aqui tem na frente da carta, você tem o destinatário. E atrás da carta você tem que colocar o remetente. Por que que você faz isso? Porque se a carta não chegar no seu destino, ela volta para o remetente, para a pessoa que enviou a carta. Mas se ela chegar no destino, é muito legal, porque a pessoa vai ser abençoada com o que está dentro da carta. Ou não, né? Depende do conteúdo da carta. Os mais antigos vão até dizer, nós namoramos por carta e tal, mas isso dá muita piada, deixa esse negócio para lá, vamos só focar aqui. E o que acontece? Nas epístolas do Novo Testamento, normalmente você tem tanto o destinatário quanto o remetente. Lembra-se do que eu falei daqui? Os textos eram escritos em pergaminho e aqui, se você ler qualquer uma das cartas, eu vou falar Coríntios, Filipenses, Gálatas, você sempre vai olhar Paulo e Timóteo, Paulo, amado do Senhor, Paulo e Demétrio, Paulo, e ele vai falar quem está escrevendo a carta e a quem ela se dirige, logo no começo da carta. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque, normalmente, a gente escreve a carta e assina no final, né? Paulo coloca no começo lá as suas referências, porque era feito em rolo. Imagina ter que desenrolar um texto grande igual de Coríntios e só no final você descobrir, foi Paulo que escreveu. Essa carta aqui é para a igreja de Corinto e você é da igreja de Éfeso.
você não vai fazer isso, né? Então ele coloca logo na frente, porque aí você já sabe a quem ela é endereçada. Bem, a gente está estudando a Epístola aos Hebreus. Vamos lembrar disso? Hebreus. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque Hebreus, você sabe que não tem o destinatário, não tem. Aí você vai falar, mas está escrito que é Hebreus. Guarda isso aí. E você não tem o remetente, você não sabe quem é o autor. Olha, por que você não sabe quem é o destinatário? É diferente eu falar para você Hebreus ou israelitas, não é? Israel. Israel é o povo de Deus, não é? Israel é o povo de Deus. E Israel está ligado a... Eu estou só recordando, tá? Está ligado a Jacó. Porque Jacó, você sabe, brigou lá com o anjo e mudou o nome dele para Israel. Dali saiu o nome do povo, o povo de Israel. E quem é Jacó? Jacó é neto de quem? Neto de Abraão. Isso é importante você entender. Abraão, Isaac, que tem pouco destaque, e Jacó. Ah, então Israel está ligado a Jacó. E Hebreu está ligado a quem? A esse cara aqui, ó, Abraão. Porque a palavra hebreu é de origem dos peregrinos, do andarilho. E quem é Abraão, senão o andarilho? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E lá foi ele sem GPS para descobrir o lugar que Deus ia mostrar para ele. Abra lá sua Bíblia ou faça como eu vou fazer agora, sua conexão com o texto de Hebreus. Eu vou ler para você o capítulo 4. Veja, por favor, como é que está escrito na sua versão. Estou lendo a NVI, tá? Você pode ler, né? A NVI, todo mundo fala NVI, não explica o que é a nova versão internacional. Um dia a gente vai falar sobre essas versões da Bíblia, mas não é o caso agora. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, guarda essa palavra, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, quanto àqueles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. E assim vai todo o texto desenvolvendo. Então, eu quero que você preste atenção no raciocínio do autor dessa epístola. Bem, ele vai dizer que o evangelho foi pregado e ele foi... Isso é importante você entender, que o evangelho foi pregado. Portanto, a palavra foi ouvida, ouvir. A palavra foi ouvida. Ela precisava ser ouvida para depois crer na palavra que foi dita, ok? Depois de crer nisso, você vai descobrir que você vai ganhar o descanso. Agora vamos entender. Vamos entender porque isso é fundamental para que nós compreendamos a lição. Olha isso daqui, essa tabela, para você acompanhar o raciocínio comigo. Hebreus 4, verso 12, diz assim. Vamos lá, entra aí. Entra aí. Computador, Hebreus 4. Rapaz, como eu prefiro a Bíblia digital, mas eu vou aprender. Hebreus 4, verso, vamos para o 3 primeiro, diz assim: pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Por isso aqui, ó, os que cremos, entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Vamos voltar um pouco mais. Veja o evangelho, pois as boas novas, evangelho é boas notícias, as boas novas foram pregadas também a nós. Então, foram pregadas a nós.
tanto quanto a eles. Ele está falando do povo de Israel lá no deserto. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foram acompanhadas de fé. É aquela história de entrar por um ouvido e sair por outro. Os que creem ouviram, creram e receberam um descanso. Mas que descanso é esse? Você lembra que o povo estava sofrendo perseguição e eles são chamados de andarilhos, de hebreus, porque eles sofriam forte perseguição por causa do Cristo. Por causa de Cristo eles sofriam perseguição. Acho que era com essa caneta aqui, dá licença aqui. Por causa de Cristo, eles sofriam muita perseguição. Então, o que eles, na verdade, estavam fazendo? Eles estavam voltando para o judaísmo. Vou botar a estrela de Davi aqui. Eles estavam voltando para o judaísmo. E aí, o autor de Hebreus vai ensinar para a gente por que é que eles não devem voltar, interromper esse retorno deles aqui, por que eles não devem voltar ao judaísmo. Lembra-se do tema? O grande tema de Hebreus é Cristo é mais. Ele é mais. A gente já viu aqui. Cristo é mais do que os anjos. Cristo é mais do que a lei. Cristo é o cara. Cristo é mais do que tudo isso. Então, não faz sentido você largar Cristo para voltar ao judaísmo. É esse o argumento dele que ele está defendendo aqui. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a gente precisa ouvir o evangelho, crer nele e entrar no descanso. Olha, mas que descanso é esse, não é? Pensa comigo, porque descanso aqui não é ficar relaxado, sombra e água fresca. Vou botar aqui para você entender. Tem gente que acha que descanso é isso aqui, ó, não trabalho, né? O ócio é também, mas não é somente isso. O descanso pode estar relacionado também a... Isso é legal você pensar. O descanso pode estar relacionado ao raciocínio, aquele descanso produtivo, aquele descanso que faz as coisas acontecerem. Depois você olha aí no Google, você fala descanso produtivo, você vai ver, quando às vezes o grande empresário vai falar, tirei meu ano sabático. O que ele está querendo dizer? Eu dei uma paradinha para refazer, repaginar, reorganizar a minha vida. Aqui, ele não está falando desse descanso, ele está falando de descanso, e isso é interessante, eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu vou tentar abrir aqui de novo, Hebreus 4, verso 7, olha lá. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje. Essa é uma palavra forte aqui no capítulo 4, ele vai falar, hoje, se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração, como foi feito no deserto. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito, se hoje vocês ouvirem a sua voz, olha aí, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Então, preste atenção que esse descanso que ele está falando aqui, eu falei verso 7, eu li o verso 7, agora vamos ler o verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que processamos. Aqui, mais à frente, você vai ver que o dia de ouvir é hoje. Hoje é o dia de ouvir, é o dia de crer, é o dia de descanso. Afinal, que descanso é esse? Isso tem a ver com Salmo 37, 5. Você sabe o que está escrito lá? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.
Lembra-se também de uma música muito antiga que dizia: não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. E aí a música vai dizer: é meu, palavras de Deus, é meu, somente Deus, meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Então esse descanso aqui é o descanso que é resultado de obediência. É o descanso que o pai fala para o filho: deixa comigo. E o filho pode descansar porque o pai vai fazer as coisas acontecerem. É o descanso de estar debaixo do cuidado de Deus. E eu queria que você atentasse muito para isso, porque algumas vezes a gente está passando por muita angústia, muita dificuldade, muito problema. E lembra-se que eles estavam passando aqui por momentos difíceis, de perseguição, de angústia, porque estavam largando o cristianismo, voltando para o judaísmo, porque lá eles não receberiam nenhum tipo de punição, de sanção, de perseguição. E aí o autor de Hebreus vai falar assim: não, você tem que descansar não nas leis, não das leis romanas, mas você precisa descansar na obediência completa de Deus, porque você vai estar não na rede, mas vai estar nas mãos de Deus. Isso é interessante, você começar a entender o que o autor está querendo dizer. O autor está querendo dizer que a gente não dá conta da nossa vida sozinho, sabe? A gente precisa ter a presença, a companhia, a força, a direção, todas vinda única, exclusivamente de Deus. É por isso que ele vai falar no versículo 14 que eu acabei de ler: apeguemos-nos à fé. Na hora da dificuldade, você precisa se agarrar à fé. E aqui eu vou fazer mais um desenho para tentar me explicar contigo. Ó. Se fala de fé, e aí a gente escreve assim: fé. Ele vai dizer que a gente precisa estar assim, ó, agarrado desse jeito à fé. Eu preciso, você precisa também estar agarrado à fé. Se prenda à fé, se firme na fé, se agarre na fé, porque é a fé que vai nos manter no dia da adversidade. Se agarre à fé em Cristo. Você precisa ter fé em alguém, e a nossa fé está depositada em Cristo. É claro que você não vai colocar a fé na ponta do punhal, né? O problema é onde você coloca a fé. E aqui ele está dizendo que você deve colocar a fé em Cristo. Agora, recorde comigo aqui. A fé, então, vem pelo ouvir. Esse ouvir e aceitar faz com que você creia. E esse ouvir e crer faz com que você relaxe, que você descanse, que você confie plena e exclusivamente e completamente em Deus, porque ele vai logo na frente, no versículo, logo próximo a isso aqui, no versículo 12, você vai ver que ele vai comparar a palavra de Deus, a palavra que Deus usa. Ele vai dizer: a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, 2 lados aqui, gumes. Gume é o lugar que corta a faca, né? Você sabe que tem faca que é igual aquelas facas que eu tenho lá em casa, você deve ter na sua também. Tem só serra aqui e é faca de pão, né? Faca de pão, é muito interessante. Essa faca aqui só tem um gume, o gume é essa parte que corta da faca. Faca de 2 gumes é a faca que tem 2 lados cortantes. Então, a espada aqui, ó. A palavra de Deus é como uma espada. Ela vai entrando no seu coração até dividir a sua alma do seu espírito, as juntas de suas medulas. E a fundamental no texto aqui, ela vai discernir, lembra-se que eu falei de descanso? Os pensamentos e as intenções do coração. Este é o poder e esta é a força da palavra de Deus.
ela vai pegar sua mente, sua cabeça e dividir sua cabeça para que você tenha consciência. Isso eu gosto muito, gente. O evangelho é algo que mexe com a nossa consciência. A cabeça da gente se mexe pela espada da palavra de Deus. Pensamentos e intenções, ou seja, os seus pensamentos, sua cabeça e seu coração vão ser movidos por esta palavra, essa espada de Deus, que divide, que altera tudo o que a gente faz. Agora, abra lá Hebreus 4, verso 14. Eu estou tirando cola aqui nas minhas anotações. Você não acha que eu sei esse negócio todo de cor, né? Veja o que vai dizer o autor. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que processamos, pois não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Veja, ele está falando aqui que nós temos um sumo sacerdote. Bem, ele vai falar que o sumo sacerdote perfeito é Cristo. Por que ele é sumo sacerdote? E por que a gente pode falar que ele é perfeito? Bem, sumo sacerdote, você sabe que era uma hierarquia dentro do corpo sacerdotal, não é? Todos os parentes, descendentes de Arão eram da família sacerdotal. Todos os descendentes de Arão, que era irmão de Moisés, eram da família sacerdotal. E dentre esses muitos sacerdotes, surgia um sacerdote mais experiente, mais capacitado, mais habilitado, que era o chefe, o superior sacerdote, o cara que mandava. E aí, a igreja também às vezes usa isso, quando você falar assim, sumo pontífice. O que é isso? É o primeiro, é o sumo sacerdote da igreja católica. É o Papa, né? Ele vai falar e usa aqueles paramentos naturais do sacerdote. Ele está dizendo ali que o sacerdote maior da igreja católica é o Papa. Então, o sumo sacerdote é o chefe, é aquele que assume a responsabilidade de, uma vez por ano, entrar no lugar santíssimo e prestar adoração a Deus. Mas, para fazer isso, é a lição que vem, a gente vai ver que ele tem um processo todo para chegar até Deus. Bem, qual é o papel do sumo sacerdote? O sumo sacerdote é esse intermediário. O sumo sacerdote, olha aqui, o sumo sacerdote é esse intermediário que vai fazer com que nos cheguemos a Deus. O sumo sacerdote é o intermediário que nos aproxima de Deus. É o cara que pega o cidadão comum aqui, e o cidadão comum não pode se aproximar de Deus. Lembra como é que a gente faz até hoje? O que a gente faz até hoje? Dentro da nossa cultura, de uma forma geral. A gente pede para alguém interceder junto a Deus. E a gente não precisa de ninguém para interceder, segundo a Bíblia, aqui o texto de Hebreus, para interceder junto a Deus. Sabe por quê? Porque Cristo é o sumo sacerdote perfeito. É ele que está no meio. Por isso a gente ora e termina as orações falando assim, em nome de Jesus. Porque é Jesus quem nos referenda a entrar em contato direto com Deus. Não temos mais um sumo sacerdote para intermediar essa relação. A nossa relação agora é intermediada pelo próprio Deus na pessoa de Jesus. Jesus é quem é esse meio para que a gente possa se aproximar de Deus. E aí termina o último versículo do capítulo 4. Ele nos desafia. Pensem naqueles primeiros ouvintes desta palavra aqui, quando eles tinham tanta dificuldade
estavam, por causa das dificuldades, deixando o cristianismo para se aproximarem do judaísmo. Eles ouvindo isso daqui, ele vai dizer assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Sabe de uma coisa? No momento da nossa necessidade, a gente tem a quem recorrer. A gente tem Jesus. E é Ele quem pode ajudar-nos nessa dificuldade. Depois você leia lá, Hebreus, capítulo 4, e a minha oração é que Deus te abençoe muito e que você tenha uma semana de vitória. Exercite esse caminho de chegada a Deus que é feito só por intermédio, única e exclusivamente por intermédio de Jesus. Tchau!